vamos conter e estabelecer nossas mentes. Isto é praticar o Dharma. Hoje, os leigos vieram prestar respeito aos monges, recitar os cânticos, recordar as qualidades do Buda, como, por exemplo, sua compaixão sem limites. Que surja um Buda iluminado não é algo fácil de acontecer. É preciso cultivar qualidades espirituais durante muitos nascimentos. Nosso Buda construiu essas qualidades por 20 períodos incalculáveis de tempo, mais 100.000 ciclos cósmicos. Isso é um período inconcebível de tempo. Antes que o Buda pudesse despertar para a verdade, debaixo da árvore Bodhi, ele contemplou o ensinamento da origem interdependente, o Paticca Samuppada. Que os fenômenos que surgem têm ignorância como base, fazendo surgir desejo, fazendo surgir apego. Mas, se contemplarmos a fundo, veremos que esse desejo e apego não é uma coisa nossa. Eles surgem da ignorância como base. Mas, enquanto nossos corações e mentes estão iludidos, ainda temos ignorância. Enquanto nosso coração tem desejo, ele tem apego, e nascimento acontece. Tendo nascido nesse mundo, nossa mente se agarra e se apega aos elementos físicos: água, terra, fogo e vento. E os toma como um eu, como uma e mesma coisa, nós e os elementos. O Buda nos ensinou que, quando temos a impressão de que somos nós, temos que construir bondade, porque esse caminho da bondade é o caminho da felicidade. Este mundo, este país, são bagunçados porque o coração das pessoas ainda não superou o demérito em seus corações. Constrói demérito por corpo, fala e mente. E por isso só tem essa bagunça e confusão na própria vida, e ainda bagunça a vida dos outros. O Buda certa vez ensinou um macaco que se ele renascesse como humano, ele deveria se esforçar para praticar os ensinamentos dele e fazer seu coração tranquilo. Um coração que sempre foi bagunçado e agitado ainda pode tornar-se tranquilo. Porque ignorância, desejo e apego têm a característica de insuficiência. Porque, tendo ignorância, tem desejo e apego, também tem renascimento. E somos pegos nesse ciclo. Mas não fica só por aí. Porque do renascimento surge ainda mais ignorância, desejo e apego. E a isso chamamos de samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Se temos essas coisas no coração, acabamos indo de um lado para o outro assim, e não sabemos quando isso vai acabar. No passado, ainda não tínhamos coisas. Quando conseguimos posses nesse mundo, se seguimos o caminho da ignorância, desejo e apego, nunca é suficiente. Sempre temos que ter mais e mais. Mas, se temos Dharma no coração, é como uma explicação que Ajahn Chah deu certa vez. Quando certo leigo apareceu, ele perguntou seu salário. Ele disse que 10.000 baht. E o Ajahn perguntou: isso é o suficiente? Ele disse: sim.
Ajahn Chah elogiou, dizendo que nesse mundo é difícil alguém que acha que tem o suficiente, que está satisfeito com o que tem. Porque, normalmente, nunca temos o suficiente. Sempre precisamos de mais e mais. Porque seguimos o caminho da ignorância, desejo e apego. O Buda era um ser puro. Pôde cortar de uma vez essas qualidades negativas, no dia de Visakha Puja, no mês de maio. Quando prestamos homenagem a ele, como por exemplo, recitando suas qualidades no cântico Itipiso Bhagava, sua suprema pureza, sua suprema compaixão e sua suprema sabedoria, quando o homenageamos estabelecendo em mente suas qualidades com sati, a mente e o coração se acalmam. Nós, tendo 5 preceitos, isso é uma qualidade importante, que aperfeiçoa os corações dos humanos. Quando temos esse coração aperfeiçoado, temos paciência e resiliência na nossa moralidade. Nós poderemos praticar meditação de maneira bem melhor. Se não temos moralidade, quando sentamos em meditação, só tem bagunça. Só tem preocupação e agitação. Não consegue ficar sentado. Mas, quando podemos sentar em meditação por um tempo bom, isso significa que nosso coração já estabeleceu a moralidade. Dá para conter a mente por um tempo. Não se esquenta. Não tem muitas preocupações. Isso é fruto da bondade que construímos. Isso é a qualidade da generosidade. O fruto disso pode ser até um renascimento no paraíso. Podemos trabalhar por posses nessa vida ou numa próxima vida. Algumas pessoas não almejam nada, mas a maior coisa é almejar nirvana. Superar a cobiça, a raiva e a ilusão nos nossos corações. Suponhamos que nirvana seja um lugar com a mais alta felicidade, comparável com uma cidade feita de joias e diamantes, onde há somente felicidade e nenhum sofrimento no coração. Sendo assim, não precisa se preocupar onde vai renascer, porque renascer nos mais diversos planos é algo incerto. O Buda disse que nascer como humano é um grande mérito, mas ainda se tem sofrimento. Podemos ter a sorte de, tendo nascido humanos, encontremos a religião budista, e podemos aprender sobre as consequências de morrer e renascer no Sansara. O Buda ensinou as 4 nobres verdades, para que pudéssemos atingir algo especial. Quando ele estava na cidade de Varanasi, uma cidade muito importante para a religião budista, e uma das cidades mais antigas da Índia, encontrou na cidade um leigo chamado Yasa. Yasa era um filho da nobreza, mas que já havia praticado por muitas vidas passadas. Numa vida passada, havia ajudado a cremar corpos de pessoas falecidas. E essa é uma imagem que ainda podia lembrar, que estava presa na sua mente. Uma imagem sobre a incerteza da vida, sobre a natureza não atrativa do corpo humano. De maneira que essa contemplação pode levar sua mente ao primeiro estágio de absorção mental. Assim, ele continuou praticando por muitas vidas até encontrar o Buda.
Naquele tempo, Yasa estava em Varanasi e vivia uma vida cheia de felicidades, pois era o filho de um milionário. Até hoje na Índia há pessoas incrivelmente milionárias. Até hoje o número de milionários lá é maior do que em outros países. E podemos imaginar como era sua vida milionária naquela época. Vivia uma vida que não faltava nada, com acesso a muitas posses e servos. Tinha felicidade por todos os órgãos dos sentidos. Mas, quando chegou a hora em que suas qualidades espirituais estavam maduras, contemplou que todas as coisas não traziam satisfação, não tinham beleza, e surgiu confusão no seu coração. Pois as coisas que ele via como felicidade, de repente, já não traziam mais felicidade nenhuma. Havia somente bagunça. É natural que o coração que vê as nobres verdades, que vê o sofrimento, funcione no automático. Então, assim, ele foi até o parque de Isipatana, onde o Buda estava, e viu o que estava acontecendo no coração dele. Viu o que estava contemplando por dentro. Aqui só tem bagunça, está tudo incompleto. Sentia por dentro o jovem Yasa. Porque dentro do coração dele havia ignorância, desejo e apego. Estava incompleto. Sentia que devia fazer alguma coisa com seu coração, para esvaziá-lo. O Buda disse para ele: aqui não tem bagunça. Aqui está tudo completo. E chamou Yasa pelo nome. Yasa teve um susto com isso, e surgiu fé no coração. Como que este homem sabe meu nome? Questionou. Ele estava sozinho e era de noite, e viu esse monge que conhecia seu coração, e conhecia até seu nome. O Buda com seus poderes podia conhecer o coração de Yasa, o que ele pensava, o que ele sentia, e como ensiná-lo. Quando Yasa se aproximou, o Buda ensinou de maneira gradual. Primeiro, ensinou sobre generosidade. Com generosidade e renúncia, felicidade surge. Não surge cobiça pelas coisas. E guardando os preceitos, felicidade surge, porque não perturbamos uns aos outros. Tendo generosidade e preceitos, nos sentimos felizes. Mas, sobre os frutos da generosidade e preceitos, ainda que tenhamos muito, se não fizermos mais, um dia acaba. Fazendo mais e mais, acabamos nascendo nos céus. E depois volta a ser humano, e ainda a sofrimento. Então o Buda continuou ensinando sobre a qualidade da renúncia e a vantagem de ordenar-se, mas ordenar-se no coração, onde o coração não se incomoda com visões, cheiros, toques, etc. Da mesma maneira que nós aqui que viemos meditar. Estabelecendo em mente a meditação, não nos preocupamos com as coisas que experienciamos. Aqui no mosteiro, por exemplo, ontem ordenaram-se 4 monges, que vieram praticar, ter sati, estabelecer a mente e desenvolver samadhi. Não se preocupar com as coisas que experienciam e fazer surgir paz no coração. E podem contemplar que, tendo nascido, temos que envelhecer, adoecer e morrer. Não dá para achar nada verdadeiro nessas formações. Tendo nascido, se temos muitas posses, sofremos. Se temos poucas, sofremos. Se não temos posses, precisamos consegui-las. Aí é sofrimento também. Mas, tendo posses, também é incerto.
Temos que crescer, passar por dificuldades, é difícil ser criança, e quando nascemos é ainda mais difícil. O Buda ensinou que aqueles que não têm riqueza sofrem porque não têm, mas, tendo conseguido riquezas, sofrem mais ainda. Mas, quando nós viemos aqui para praticar o Dharma, precisamos largar tudo. Largar a confusão, largar as preocupações, largar os sofrimentos. Largar as felicidades e fazer nosso coração tranquilo e quieto. Isso é a qualidade da renúncia. Isso é ordenar-se monge no coração. Hoje viemos fazer mérito, tomar os preceitos. Isso é o que chamamos de ordenar-se monge no coração, fazer a mente tranquila. Da mesma maneira que o nobre Asa, que nesse ponto já havia se ordenado monge no coração, vendo os perigos do mundo e se desencantado com ele. Quando o Buda ensinou sobre as 4 nobres verdades, de maneira gradual, Yasa pôde compreender claramente. Porque pôde ver as desvantagens do mundo. Que tendo nascido é sofrimento. Tendo nascido como filho de milionário, cercado de coisas, buscava felicidade naquilo, mas não encontrava. Uma imagem surgiu em sua mente, onde todos seus empregados estavam mortos. Isso aconteceu porque seu insight estava maduro. Estava pronto para o primeiro nível de iluminação. Quando o Buda terminou de ensinar, Yasa pôde atingir Sotapanna, o primeiro nível de iluminação. Seu coração já não sentia mais incompleto, não tinha bagunça. Cortou os 3 obstáculos de Sakayaditi, Vicikiccha e Silabhata Paramasa. Isso é, apego a uma identidade, dúvida cética e apego a costumes e regras. Estes são os 3 primeiros obstáculos à iluminação. Nesse ponto, Yasa ainda não havia ordenado-se monge, mas em seu coração já era um. Já podia cortar as corrupções mentais. Por isso, todos nós temos que treinar nossas qualidades espirituais, nesse nascimento, o máximo que pudermos. Se estivermos prontos, nesse nascimento, podemos acabar com a ignorância, desejo e apego. Feito isso, apego à identidade, dúvida cética e apego a costumes e regras, os 3 primeiros obstáculos à iluminação podem acabar. E quais as vantagens disso? Quais as vantagens de atingir o primeiro estágio de iluminação? Com isso, não podemos mais cair nos reinos inferiores. Porque, em Sotapanna, aquele que atingiu o primeiro estágio de iluminação não pode cair nos reinos inferiores, não pode renascer no inferno ou renascer como um animal. Ele pode renascer como humano, mas não mais do que 7 nascimentos. Não tem o nascimento número 8. Portanto, nós, tendo nascido como humanos e tendo encontrado a religião budista, nós temos que trazer nossas mentes para praticar. Porque o Buda morreu diversas vezes construindo suas qualidades espirituais, até poder tornar-se um Buda. O Dharma que o Buda ensinou não é algo que surge fácil nesse mundo. Tendo surgido, vários discípulos iluminados seguiram, como, por exemplo, Ajahn Chah, que se tornou um Arahant nessa nossa época. Praticar o Dharma, entendê-lo, não é algo fácil. Portanto, quando nós entramos em contato com o Dharma dele, temos que nos agarrar ao Dharma, temos que nos agarrar à nossa bondade. Temos sorte que,
tendo nascido, podemos encontrar com o Dharma. Temos que nos esforçar para a nossa prática. Nos esforçar para superar a cobiça, a raiva e a ilusão. Esse é o caminho que ele ensinou para fazer nossas mentes brilharem. Temos que nos esforçar para abandonar o que é ruim. Todo demérito por corpo, fala e mente. Precisamos treinar nossas mentes a serem puras. Contemplar e abrir mão dos erros nos nossos corações. Isso é prestar homenagem ao Buda através de nossa prática. Que todos nós prosperemos no Dharma. Superemos as corrupções mentais, as cortando pela raiz. Da mesma maneira que Yasa, o filho da nobreza. Espero que todos vocês prosperem no Dharma.